Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Bom, para seguir com a Revolução Russa, vamos entender um pouquinho então sobre esse contexto agora da Revolução em si, né? Na imagem ao fundo aqui, vocês já devem ter visto a bandeira da União Soviética, que vai ser criada alguns anos depois da Revolução Russa em consequência dessa. O Vladimir Lenin à frente, e nós vamos entender um pouquinho mais do papel dele. Vocês viram que ele era um dos responsáveis pelos partidos socialistas e ele vai ser um bolchevique, ou seja, lembra menchevique, bolchevique. Menchevique moderado, bolchevique mais radical. Ele vai ser um dos líderes posteriormente, um líder bolchevique, e aí nós vamos entender um pouco mais a participação dele. E vamos observar então. Só para retomar, a Rússia, maior país do mundo, destacada no mapa. Aí está a bandeira russa atual. No período ela poderia ter um brasão da família real. Mais um destaque dela no mapa aí, para a gente perceber a dimensão desse país e como é um país difícil de administrar. E se você tiver uma administração complicada, primeiro que, vamos pensar, começo do século XX, início de 1900, não tinham meios como existem hoje para administrar um estado tão grande. Outra questão, imagina quão complicado é administrar um país desse tamanho, não só pela falta de recursos, mas também pela uma má gestão desses recursos, dos recursos disponíveis. Como, por exemplo, alimentação, exército, a comunicação, a forma de comunicação que existia. Então, é um império muito delicado para ser administrado. Hoje é um país, mas era um império muito delicado. Então, destacando novamente aqui, as principais capitais, as principais cidades russas estão mais para o lado europeu, tá? Então, nessa divisão Europa-Ásia, existe até uma divisão geográfica aí, uma formação natural que vai dividir a Europa da Ásia, mas a Rússia toma essas duas porções, e onde está mais concentrada a população russa é na porção europeia, e tem as cidades destacadas aí. Vamos sempre dar mais destaque a São Petersburgo, a Moscou, a atual capital, e na Segunda Guerra Mundial nós vamos ver um pouquinho mais Volgogrado também, que merece um destaque, tá? Até mesmo na Revolução Russa ela tem um papel importante. Bom, seguindo, então lembrem-se dessa divisão russa. Mais ou menos no período, umas 110 milhões de pessoas, o que é muito parecido com a população ou russa hoje, com a quantidade de população. E o governo dessa Rússia do início do século XX? Já falei para vocês que era uma monarquia absolutista da família Romanov. O czar no período era o Nicolau II, tem a foto dele aí com o bigodão até virado para cima, um dia eu chego lá. E ele governa a Rússia entre 1894, quando o pai dele falece. Ele ainda se considerava jovem, por mais que tivesse quase com 30 anos, ele se considerava jovem para governar. Desde 1894 até 1917, quando ocorre a Revolução. E algumas coisas a mais que nós veremos, para que impedisse que ele governasse por mais tempo. Bom, só dando o número exato, são 129 milhões de habitantes, mas isso varia dependendo da contagem, tá? Eu já vi alguns números de 110 a 120 e eu achei esse número de 129 milhões de habitantes também, que hoje é parecido. Nas grandes cidades, então naquelas cidades mais na porção europeia, nós tínhamos indústrias, boa parte era de capital inglês, francês, belga e alemão, mas principalmente inglês e francês. A maioria dos donos de fábricas tinham ou tinham essa ascendência inglesa e francesa, ou essas fábricas tinham sido construídas com dinheiro desses países. E no campo, a relação parecia com a relação feudal. Por mais que a servidão tivesse acabado oficialmente, os camponeses ainda viviam com uma relação muito parecida com a feudal. Perceba como é diferente de todos os países, os outros países da Europa. É começo de 1900 e ainda tem um feudalismo ali.
A Inglaterra já estava extremamente industrializada, a França tinha passado pela Revolução Francesa há mais de 100 anos antes, com o fim do feudalismo, e a Rússia ainda estava. Então, é um antagonismo muito forte entre grandes cidades, com uma burguesia explorando as pessoas, inclusive muitas pessoas do campo indo para essas cidades e sendo exploradas, não sabendo como lidar com esse novo modo de vida, e ainda os que sobraram no campo, a maioria vivendo uma relação feudal. Alguns outros viviam em pequenas comunidades de colaboração mútua, mas não eram ricos, né? Eles viviam nessas comunidades de colaboração. Abaixo do Nicolau II, nós temos aí o símbolo da família Romanov, clássico de famílias reais, a águia. E algo que nós vamos destacar aqui, como o contexto pré-revolucionário, inclusive considerado pelo Lenin como ensaio geral, todo momento, a parte que vai ser gerado depois dessa guerra, a Guerra Russo-Japonesa. Ela dura ali de 1904 até 1905, obviamente quem está participando a Rússia e o Japão, a Rússia contra o Japão. Aqui tem uma retratação disso. Vocês podem perceber que é uma imagem de origem japonesa, pela estética, pelas cores, pela demonstração de vitória do Japão e pela única bandeira que está presente, a bandeira do Japão do período. A bandeira do Japão hoje, vocês sabem que ela é branca, com um círculo no meio vermelho, uma bola vermelha. E a bandeira do Japão na época ela era bastante parecida, mas ela tinha os raios de sol indo para todos os cantos da bandeira. O que isso significa? O expansionismo do Império Japonês na época. Na época o Japão estava querendo sempre crescer para todos os lados nas suas terras, isso vai até a Segunda Guerra Mundial, por isso é esse sol se expandindo, e depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão perde, é esse sol retraído sem a expansão. Tá? Então entendam essa simbologia também. Bom, esse Império Japonês com vontade de crescer começa a ter problemas com a Rússia. São feitas disputas pela região destacada no mapa ali, então seria o nordeste da China, a região da Manchúria, a península destacada ali em marrom também, ela é um local de disputa. Vocês podem perceber também à direita do mapa, acima do Japão, existe umas ilhas ali, as Ilhas Sakhalinas, a grande Ilha Sakhalina. Então, esses são os locais de disputa. O Japão queria o controle da Manchúria, da península, ao lado da península coreana, e também das Ilhas Sakhalinas. Começa o conflito. A Rússia manda suas tropas, perde rapidamente, essas tropas perdem, são derrotadas. E aí, o Nicolau II decide mandar as tropas do Mar Báltico. Vamos pensar, o Império Russo está ali, grandão, e o Mar Báltico ele fica na porção europeia. E as tropas do Mar Báltico elas tinham um simbolismo muito grande porque elas eram consideradas invencíveis e eram muito temerosas até mesmo para países europeus. Mas isso era um simbolismo histórico. Ela já estava defasada tecnologicamente. Quando o czar Nicolau II decide mandar essas tropas para combater o Japão, ele correu um risco muito grande dessas tropas perderem e desmoralizar totalmente a Rússia. Foi o que aconteceu. Essas tropas foram rapidamente derrotadas pelo Japão também. E aí a guerra tinha que ter um fim, porque a população começa a produzir para essa guerra e não vê um retorno, não vê vitória, não vê glória, e começa a passar fome, mais dificuldades do que já tinha. Então é uma desmoralização muito grande. E acaba então tendo a assinatura do Tratado de Portsmouth, e a resolução é: a Manchúria é devolvida para a China, então nem com Rússia nem com Japão. A Ilha Sakhalina foi dividida, então ela tem um corte, parte norte para a Rússia, parte sul para o Japão. E a península de Liaodong passa a ser posse japonesa. Essa foi a definição do tratado. Após isso, nós temos o ensaio geral de 1905, como eu disse para vocês, como uma consequência. O que acontece? O povo
ainda nesse período de resolução do conflito, vai até o palácio do... Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Música. Vou deixar baixinho assim. Bom, no dia 22 de janeiro de 1905, portanto, o povo vai até o Palácio de Inverno, onde não se sabe se o czar estava ou não, provavelmente não estava. E cantando essa música ao fundo, que é Deus Salve o Czar. É uma música em homenagem ao czar. Tinham crianças, tinham idosos pedindo ajuda para o czar, mas sem querer derrubá-lo, até homenageando. Só que havia uma ordem para que os soldados reagissem. E aí nós tivemos de 92 a mais de 200 mortos, não dá para saber exatamente quantos feridos, então não dá pra gente ter certeza nenhuma. Aqui é uma imagem que retrata as pessoas sofrendo com a guarda ao redor do palácio, disparando contra a população. Aqui é uma foto atrás dos guardas. Na época não tinha bala de borracha, não tinha spray de pimenta, foi munição real. Então eu entendo que foi um momento muito marcante, por isso é chamado de Domingo Sangrento. Não é o Domingo Sangrento da música do U2, Sunday Bloody Sunday, to Sambo, enfim. Mas também é chamado de Domingo Sangrento, foi bem antes do outro Domingo Sangrento que deu origem à música do U2. Tá? A partir disso, greves vão acontecer. O repúdio aos atos do czar, que foi o considerado como mandante dessa atuação dos soldados, há um repúdio a isso. Motivos econômicos claros de crise também vão motivar essas greves dos trabalhadores, direitos civis, direitos trabalhistas, porque também queriam melhoria dos trabalhos, principalmente dos trabalhadores urbanos, liberdade cultural e política que não existia em muitas regiões da Rússia, e os sovietes são criados. O que são os sovietes? São conselhos de trabalhadores, não são sindicatos, mas a gente poderia até fazer uma comparação sutil entre os dois, porque são conselhos de trabalhadores que se organizam ali, tem uma liderança e eles vão decidir o que fazer, se vão fazer greve, como eles vão poder ter uma participação política diferente, como eles podem mudar a conduta, o que eles podem fazer. Então isso vai ser criado a partir neste contexto de ensaio geral e a partir do Domingo Sangrento e das consequências da Guerra Russo-Japonesa. Okay? Então pensem em todo esse contexto. E por que é chamado de ensaio geral? Justamente porque o Lenin, quando da Revolução Russa, considerou que ali, aquilo que nós estamos estudando, é um momento em que o povo percebe que tem poder, é um momento que o povo percebe que não precisa acatar tudo o que o czar faz e que o czar toma decisões ruins. Mesmo sendo o líder máximo da nação, mesmo sendo teoricamente alguém escolhido por Deus. Então comecem a se atentar a isso. Lembrem que o governo estava expulsando algumas pessoas com ideais políticos contrários. Lembrem que o governo não estava dando os direitos trabalhistas que eram requisitados, não estava resolvendo a situação econômica. E aí o povo exige que o czar crie um parlamento. Olha, não vai ser mais uma monarquia absolutista. A gente quer um parlamento para legislar. E aí entra esse direito político, essa liberdade política. Esse parlamento é chamado de Duma. O czar acaba autorizando a criação da Duma em 1906 e as discussões políticas começam a ser feitas ali. Mas será que foi suficiente? A gente já sabe que não. Mas o que vai acontecer depois? O que isso vai desencadear? Por que o povo não se contentou só com a Duma? Esse é um papo para a próxima aula. Por hoje, atentem-se muito a esse contexto de ensaio geral. Abraços de álcool em gel para vocês. Até mais.